Bom dia, meninos do sexto, tudo bem? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje na nossa aula sobre sintagma. Então nós vamos falar sobre os tipos de sintagma e sobre como identificar esses sintagmas, tá? Então eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 21, tá? E que corresponde ao módulo 60, tá bom? Então, lá na página 21, no módulo 60, nós vamos falar sobre sintagmas nominais e verbais. Então, primeiro, o que é um sintagma? Os sintagmas são as divisões que a gente faz dentro de uma oração em pequenos blocos. Aí, como é que a gente separa esses blocos? Geralmente, a gente vai observar substantivos, verbos e substantivos ou adjetivos acompanhados de preposição. Por isso que a gente tem 3 tipos de sintagma, certo? Então, nós vamos começar aqui. Então, eu coloquei aqui para vocês que os sintagmas são blocos, tá? E aí, o que acontece? Esse sintagma, você divide a frase em blocos, como que eu vou identificar cada um deles? Então, quando será um sintagma nominal? O sintagma será nominal quando o núcleo, ou seja, quando a palavra principal do bloco for um substantivo, certo? Então, ele vai ser sintagma nominal quando a palavra principal do bloco for um substantivo. Ele será sintagma verbal quando o núcleo da palavra for um verbo. Então, quando o núcleo do bloco for um verbo, ele vai ser sintagma verbal. E existe o sintagma preposicionado. Então, preposicionado, o próprio nome já diz, é aquele que vem iniciado por uma preposição, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês verem como é que funciona esses sintagmas. Então, eu coloquei a frase para vocês, ó. Patrícia gosta de maçã. Dividindo a frase em blocos, nós temos aqui 3 grandes blocos. Quais são eles? Patrícia gosta e de maçã. Então, observem aqui, ó. O primeiro bloco, Patrícia. Quem é a palavra principal? Patrícia. Patrícia é o quê? É um substantivo. Substantivo próprio, que a gente já estudou, né? Então, a Patrícia, a gente classifica como um sintagma nominal, que a gente coloca como SN, certo? Depois nós temos gosta. Gosta é o quê? É um verbo. Então, a palavra do núcleo, aqui o núcleo da palavra deste bloco é um verbo. Se o núcleo é um verbo, nós temos sintagma verbal. Então, aqui, ó, sintagma verbal, a gente também pode chamar de SV, né? E por último, o último bloco, de maçã. De maçã. De é preposição. Então, observem que o bloco, ele já se iniciou por uma preposição. Então, esse bloco aqui, ele é um sintagma preposicionado, que a gente vai chamar de SP, certo? Então, peguem a apostila de vocês, lá na apostila, pra gente acompanhando melhor isso, e depois a gente vai fazer mais uns exemplos aqui pra vocês verem, tá? Então, a apostila de vocês, página 21, peguem lá, nós vamos começar a leitura. Então, em gramática, a parte que se ocupa de estudar as relações mantidas entre os termos de uma oração é a sintaxe. Com base em suas regras, podemos distinguir sujeito de predicado, por exemplo. Além disso, também se analisam as orações levando em conta pequenos blocos que apresentam algum sentido, pelos quais eles se formam. A esses blocos dá-se o nome de sintagmas. Preste atenção. Então, observem lá. Ana Paula leu todos os meus livros ontem. Então, vamos pegar essa frase aí? Ana Paula leu todos os meus livros
ontem. Vamos separar a oração em blocos? Então, o primeiro bloco aqui que eu tenho, Ana Paula leu todos os meus livros e ontem. Então, vamos observar aqui, ó. Ana Paula é o bloco. Ana Paula é um substantivo. Se ele é um substantivo, nós vamos ter sintagma nominal, certo? Leu é um verbo. Então, aqui nós vamos ter sintagma verbal, certo? Todos os meus livros. Ih, tia, mas tanto de palavra. Sim, mas todas essas palavras, elas se referem a uma só, que é o núcleo, que é livro. Então, aqui nós temos também sintagma nominal, certo? E ontem nós temos sintagma nominal, certo? Porque ontem é um advérbio, tá? Então, observem lá. Vê-se que é possível dividir a frase em 4 partes, que ainda estejam incompletas, apresentam um significado mínimo. E em cada uma dessas partes sempre existirá um núcleo, que é a palavra essencial do bloco. No sintagma, todos os meus livros, a palavra essencial, ou seja, a palavra núcleo, livros, acompanhada dos termos todos, os e meus. O núcleo sozinho pode funcionar como um sintagma. Isso acontece, por exemplo, com a palavra leu. Há ainda o que se chama de sintagma preposicionado, que é como o próprio nome já indica, ele é iniciado por uma preposição. Então, outra frase a seguir. Antônio escreveu um conto de fadas. Então, Antônio, sintagma nominal, porque é um substantivo. Escreveu, sintagma verbal, verbo, né? E um conto, qual é a palavra central? Conto, conto é substantivo, né? Então, sintagma nominal. E de fadas é iniciado pela preposição de. Então, por isso, nós temos sintagma preposicionado, certo? Vamos analisar outras frases aqui pra ver se vocês realmente entenderam. Vamos pegar aqui. Davi fez a tarefa de casa. Vamos separar em blocos mínimos? Então, vamos lá. Davi é o primeiro bloco. Fez é o segundo. A tarefa é o terceiro bloco. De casa é o quarto bloco, certo? Beleza. Então, agora vamos analisar um por um. Davi não é um substantivo? Sim, se é um substantivo, nós temos aqui sintagma nominal. Fez é verbo. Então, aqui nós temos sintagma verbal. A tarefa, o núcleo é tarefa. Tarefa é substantivo. Então, aqui nós temos sintagma nominal, certo? E o de casa é iniciado por uma preposição. Então, aqui nós temos sintagma preposicionado, certo? É uma matéria tranquila, não é difícil, tá? Agora, eu gostaria que vocês pegassem lá no exercício, na página 31, pra gente responder junto esses exercícios aí, tá? Então, vamos lá, página 31. Página 31. Lá na página 31, nós temos lá.
Número 1. Nas orações a seguir, sublinhe os termos que você considera sintagmas e circule nesses sintagmas a palavra que você identifica como núcleo. Então, eu vou colocar as frases aqui pra gente fazer junto, ó. Lá no número 1, letra A, está a chuva fez o ar ficar mais limpo. E a letra B, 3 crianças estavam brincando. 3 crianças estavam brincando quando chegamos. Então, o que ele quer que a gente faça aqui? Ele quer que a gente divida as palavras em blocos, indicando sintagmas e qual é o núcleo de cada sintagma. Então, nós vamos separar a frase em bloquinhos, né? E nós vamos identificar qual é o núcleo desses blocos, tá bom? Então, vamos começar lá. Primeiro bloco aqui. A chuva fez o ar ficar mais limpo, certo? Então, observem aqui. Aqui está a divisão da nossa frase em bloquinhos. Quais serão os núcleos dos blocos? O primeiro bloco é a chuva. Quem é o núcleo do bloco? Qual que é a palavra mais importante? Chuva, né? Fez, qual é a palavra? É ela mesma, só tem ela no bloco, né? O ar, a mais importante? Ar. Ficar, o próprio ficar, porque é um verbo, né? Mais limpo, a palavra mais importante do bloco é limpo, certo? Então, ó, aqui nós temos os núcleos de cada bloco, certo? B. 3 crianças estavam brincando quando chegamos. Então, vamos separar por blocos, ó. 3 crianças estavam brincando quando chegamos. Então, no primeiro bloco, quem é o núcleo do primeiro bloco? O núcleo do primeiro bloco, a palavra crianças, né? Estavam brincando. São 2 verbos, mas qual é o verbo principal? É o brincando, certo? Quando chegamos, o principal é o verbo. Então, chegamos, certo? Então, aí estão os blocos e as palavras principais de cada bloco, certo? Número 2. Existe um esquema chamado de sistema arbóreo, pois se assemelha a uma árvore, que serve para que se consigam distinguir os sintagmas presentes em uma oração, e até mesmo os elementos que compõem esses sintagmas, como o núcleo, por exemplo. Observe o sistema arbóreo a seguir, no qual se indicam os sintagmas de uma oração e assinale a alternativa correta. Então, a frase que nós temos aí é: Ana comprou 6 pães. Então, quais são as divisões que ele fez aí? Ele fez Ana comprou e 6 pães. Aí ele colocou Ana, sintagma nominal, porque é um substantivo, correto. Comprou, sintagma verbal, é um verbo, então está correto. 6 pães. A palavra principal do bloco é pães, que é o substantivo. Sintagma nominal, também está correto. Então, essa divisão que ele fez aí está toda correta. Esse sistema arbóreo que ele desenhou aqui está certo. Então, aí na letra A ele diz: esses
sistema arbóreo está completamente equivocado, pois as siglas SN e SV não correspondem aos sintagmas que representam. Então, ele diz que na letra A, esse esquema que apareceu aí, ele está completamente errado. Então, a letra A está errada, porque o sistema que a gente viu aí, ele está certo, ele está totalmente correto, tá? Letra B. Esse sistema arbóreo está correto, pois as siglas SN e SV correspondem ao que é sintagma nominal e sintagma verbal, respectivamente. Então, essa daí é a nossa letra correta. Então, a número 2 é a letra B, certo? Aí ele coloca na letra C. Comprou não é um sintagma verbal? Errado, comprou é um sintagma verbal. O termo Ana sozinho não funciona como sintagma? É claro que funciona. Nós vimos que um substantivo sozinho pode funcionar como sintagma, né? E a letra E, o numeral 6 não pode fazer parte de um sintagma? É claro que ele pode fazer parte do sintagma, ele só não é o núcleo do sintagma. Igual o exemplo aqui, ó, 3 crianças. Eu tenho o numeral 3, ele faz parte do meu sintagma, mas quem é o núcleo? Crianças. A mesma coisa com 6 pães. Então, o sintagma é 6 pães, mas qual é a palavra núcleo? Pães, certo? Número 3. Assinale a alternativa em que a expressão apresentada corresponde ao tipo de sintagma indicado. Letra A. Comida saborosa é sintagma verbal? Comida saborosa tem verbo aí, gente? Não. Então, comida saborosa é sintagma nominal. Então, a letra A está errada. Letra B. Pagamos muito caro. Sintagma nominal. Pagamos é verbo, gente. Então, não é sintagma nominal, é sintagma verbal. Então, a letra B também está errada. Letra C. O menino Antônio é sintagma verbal? O menino Antônio tem verbo aí nesse bloco? Não. Então, está errada. Letra D. Aquela humilde pessoa. Nós temos aquela humilde e pessoa. O bloco inteiro é um sintagma. Qual é a palavra núcleo? A palavra núcleo é pessoa. Pessoa é um substantivo? É. Então é um sintagma nominal? É. Então a correta é a letra D, certo? A letra E ele coloca nós dois, sintagma verbal? Não, não tem verbo. Então não é sintagma verbal, certo? E o número 4. Em qual das seguintes frases não há um sintagma preposicionado? Então, letra A. A folha de papel voou quando o vento bateu. Quando ele diz a folha de papel, meninos, o de papel já é preposicionado. Então, a letra A não é. Letra B. Saí com o meu amigo ontem. Com meu amigo, com é preposição, então já tem preposição, então a letra B não é. C, aquela casa é muito grande, então aquela casa, sintagma nominal, é sintagma verbal, muito grande, sintagma nominal. Tem preposição aí nessa frase? Não, então a correta é a letra C. Vamos ver por que os outros estão errados? Ó, a letra D. Na escola há uma biblioteca cheia de livros. De livros, preposição. Então, não é essa. Quero bolo de fubá. De fubá é preposição de. Então, ele é preposicionado. Então, a única alternativa que não apresenta preposição é a letra C. Certo? Lá no número 5, ele apresentou uma palavra em negrito, um bloco em negrito. Nós vamos classificar como sintagma nominal, sintagma verbal ou sintagma preposicionado. Então, vamos lá. Letra A. O passarinho caiu do ninho de repente.
A palavra que está grifada é caiu. Caiu é o quê, gente? Caiu é verbo. Se é verbo, na letra A nós temos sintagma verbal. Então, coloquem aí. Letra A, sintagma verbal. Por quê, tia? Porque caiu é verbo, tá bom? Número 5, letra A, sintagma verbal. Letra B. Eu vivo com vontade de comer doce. Eu que está grifado. Eu é um pronome e ele substitui um substantivo. Se ele substitui um substantivo, ele é um sintagma nominal. Então, letra B, sintagma nominal. Próximo, lá na página 32, número 6. Leia a seguir. Você lerá um pequeno trecho do conto O Ciclope, de Jean Martin. Após a leitura, assinale a alternativa correta. Os ciclopes não têm nada a ver com os deuses. Nós somos mais fortes. Então, a letra A está assim. Nesse trecho, identifica-se 3 sintagmas verbais. Tem 3 verbos aí, gente? Não, só tem 2. Quais são os sintagmas verbais? Tem e somos, tá? Então, a letra A tá errada. Letra B. Nesse trecho, há 2 sintagmas verbais? Sim, nós acabamos de falar, né? Quais são os 2 sintagmas verbais? São os 2 verbos tem e somos, certo? Então, a número 6, a correta é a letra B. Número 7. Elabore uma frase na qual haja um sintagma preposicionado. Então, lembre-se que sintagma preposicionado é aquele que apresenta preposição. Por exemplo, Mariana precisa de você. O de você é um sintagma preposicionado. Minha mesa é de madeira. De madeira é preposicionado. Então, aí vocês vão criar uma frase que tenha um sintagma preposicionado, certo? Então, essa daí, ela é pessoal. Então, vocês criem e coloquem aí. E a número 8, assinale a alternativa em que não há sintagma verbal, ou seja, que não há verbo. Letra A, sou dessas pessoas muito organizadas. Então, sou dessas pessoas, o sou é verbo. Então, a letra A não é. Dora quer ser a melhor aluna da sala. Quer ser é o verbo, né? Então, a letra B não é. Parabéns por hoje. Parabéns por hoje. Tem algum verbo aí? Não. Então, a correta é a letra C. Vamos ver por que as outras estão erradas. Obrigada por ter comprado isso. Ter comprado é verbo, então não é. E a letra E, regamos as plantas hoje. Regamos é verbo, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, tá bom? Beijos, beijos. Estou com saudade de vocês. Até mais. Tenham um bom dia, tá?